Olá a todos, eu sou Josiele Gueno, enfermeira, e primeiramente eu quero agradecer o convite, então, à professora Janaína, o convite por estar aqui fazendo essa videoaula com vocês, tá? A Jana, que é minha amiga de profissão, minha colega de trabalho, né? E minha amiga. Então, Jana, muito obrigada, por esse convite, tá? Fiquei muito feliz. Bom, então eu já falei meu nome, que eu sou a Josiele. Eu sou formada em enfermagem há 10 anos e trabalho no Conceição há 9. Desde que eu entrei no hospital, eu sempre fui enfermeira assistencial. Sempre trabalhei numa unidade de internação clínica, tá? E aí, há 2 anos e meio, surgiu o convite para participar de uma equipe de gestão de altas, uma equipe que estava sendo montada justamente para agilizar, para auxiliar as equipes nesse processo de altas. E aí, então, eu resolvi aceitar esse desafio e há 2 anos e meio, então, como eu já falei, a gente vem realizando um trabalho muito legal com o apoio de vários colegas, um trabalho que tem dado muito certo, tá? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre 3 tópicos, tá? Primeiro eu vou começar falando o que é o escritório de gestão de altas, né? Como a gente funciona, qual é a finalidade, depois, né? Qual é a finalidade do escritório e aí como ele ajuda no processo de cuidado dos pacientes, né? E aí também, por fim, o terceiro tópico, como a gente auxilia nesse autocuidado do paciente, tá? Então, são esses 3 pontos que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, para iniciar, né? Como é que o escritório de gestão de altas funciona? A ideia principal é auxiliar em todo o processo de alta para agilizar essa alta, tá? O que a gente pode fazer para agilizar que o paciente saia o quanto antes do hospital, tá? Essa foi a ideia da criação do escritório, tá? Então, o objetivo principal do escritório de gestão de altas é reduzir o tempo de internação, reduzir o tempo que o paciente fica hospitalizado, tá? Fazendo isso, eu forneço mais segurança ao paciente, porque a gente sabe dos riscos de eventos adversos que o paciente tem ficando internado, né? E também eu estou podendo atender mais pacientes. Se eu aumento esse giro do leito, diminuindo o tempo da internação do paciente, eu consigo atender mais pacientes que estão esperando por leitos, por exemplo, na nossa emergência, tá? Então, a redução do tempo de internação ela beneficia o paciente, porque vai ser evitados riscos, né, de erros, de eventos adversos, e também a instituição, porque a gente consegue atender o maior número de pacientes, tá? O outro objetivo é prevenir reinternações, porque de nada adianta a gente agilizar a saída do paciente, mas se isso não for feito com qualidade, esse nosso paciente vai voltar para o hospital, né, em uma semana, em 30 dias, em 2 meses. Então, a gente quer evitar que isso aconteça, tá? E por isso que eu preciso qualificar essa minha alta, tá? E para poder qualificar, né, esse processo de alta, é muito importante que a gente envolva as equipes multidisciplinares, né, equipe médica, enfermagem, nutrição, fisioterapeuta, todo mundo. As equipes, então, o paciente e a família. Não adianta um médico achar que vai conseguir dar a alta sem o apoio dos outros profissionais. Cada vez mais a gente precisa trabalhar em equipe multiprofissional. Mas também eu não posso esquecer que eu preciso envolver o paciente e a família nesse momento para organizar essa alta, né? Então, é preciso que todos esses profissionais se envolvam no processo de alta. E, então, pensando nisso, uma das principais ferramentas de trabalho do nosso escritório de gestão de altas é a organização dos rounds multidisciplinares, né? O round multidisciplinar é uma reunião quando toda a equipe multiprofissional se reúne e conversa, discute o caso de todos os pacientes.
Então, vai o médico, vai o enfermeiro, vai o farmacêutico, vai a nutricionista, vai a assistente social, vai a fisioterapeuta. Às vezes até o secretário da unidade também está ali, porque se ele precisar avisar um familiar, ele já está sabendo. Então, toda a equipe que está envolvida no processo de cuidado participa do round multidisciplinar, tá? E aí, é nesse momento que a gente consegue pensar no que a gente pode agilizar para a alta, né? Por exemplo, o médico vai nos dizer, olha, esse paciente, se fizer uma ecografia hoje, eu consigo, e tiver tudo bem, claro, eu consigo dar alta para ele hoje ou amanhã. Então, a gestão de altas vai lá e vai tentar agilizar essa ecografia, né? Porque senão o paciente entra numa lista de espera normal para os exames. Então, a gente sinaliza o setor de ecografia, ele vai tentar agilizar esse exame, o paciente faz, se tiver tudo bem, ele vai embora, tá? A ecografia é só um exemplo, mas temos vários outros exames, então, que a gente consegue agilizar. Durante o round a gente já percebeu que a família não vem vindo, né? Não está dando muita atenção para o paciente que está internado. Então, a gente, né, a gestão de altas, junto com o serviço social, já vai organizar uma conversa com essa família, perguntar como é que ela está se preparando para receber esse paciente em casa, né? Então, tudo para que aconteça no momento certo. Outros exemplos de cuidados que a gente acaba melhorando, assim, em relação à internação do paciente, né? Por exemplo, ele está com uma sonda vesical de demora, né? A enfermeira sinalizou durante o round multidisciplinar que o paciente está com sonda. E aí a equipe, bom, não tem necessidade mais dessa sonda, podemos retirar. O enfermeiro passa para o seu técnico, que vai lá e retira a sonda vesical de demora. Outro exemplo, acessos venosos, né? Bom, esse paciente está com acesso central. Será que ele precisa ficar com acesso central? Então, a enfermeira sinaliza isso. A enfermeira sinaliza também sobre um acesso periférico. Né? O paciente está com acesso periférico. E aí o farmacêutico diz, bom, esse paciente não tem nenhuma medicação endovenosa. Eu posso tirar esse acesso, então? Posso tirar, né? Então, a gente está evitando que o paciente tenha uma nova infecção, né? Por catéter, por exemplo, né? Então, a gente está, durante o round multidisciplinar, essa é a ideia, é discutir o paciente sobre as necessidades, o que a gente pode agilizar para a alta, o que a gente pode melhorar para que ele tenha a alta no momento certo, tá? E a outra, uma das outras atividades, né, outra ferramenta que a gente da gestão de altas trabalha é sobre transição de cuidados, tá? Quando o paciente está em vias de alta e a gente percebe que ele precisa ter um acompanhamento da rede de atenção básica, a gente faz o contato com as unidades de saúde, a gente faz o contato ou sugere, né, o atendimento pela equipe do Melhor em Casa também. Acontece muito isso durante os rounds multidisciplinares. A equipe médica às vezes não tinha se dado conta que é um paciente que vai precisar de mais cuidados depois da alta. Então, se eles concordarem, bom, ele precisa só do acompanhamento da UBS dele de referência. Então, a gestão de altas faz esse contato, a gente liga lá para a UBS, avisa, olha, o paciente tal é da área de abrangência de vocês, ele está aqui internado, por isso, vai ter alta e vai precisar de determinados cuidados, né? E aí a gente faz esse acordo junto com as unidades de saúde, para ver se conseguem fazer uma visita domiciliar, para ver se conseguem fazer uma, uma consulta, já deixar uma consulta programada, né? Às vezes é para cuidado com curativos, então eles já dizem, não, pode chegar que a gente tem curativos no momento, né? Que o paciente chega. Então, tudo isso a gente consegue deixar organizado e é assim que é feita a transição de cuidados para esse paciente. Vocês lembram que eu comentei lá no início que um dos nossos objetivos é diminuir a reinternação, né, do paciente. Então, a transição do cuidado, ela é uma forma do paciente seguir o acompanhamento pela atenção básica e aí evitar que ele volte para o hospital, porque muitas vezes ele pode ser, o problema que ele vai apresentar pode ser resolvido pela atenção primária, né? Ele não precisa voltar para a emergência, né? Então, a gente está evitando que esse paciente volte para o hospital e tenha que reinternar.
tá? Fazendo a transição do cuidado. Bom, e aí, como é que então, o que tudo isso tem a ver com o processo de cuidado do paciente, né? Qual é a relação do escritório de gestão de altas com o processo de cuidado? Bom, a principal ideia, né, é preparar o paciente e a família para o momento da alta, né? Muitas vezes a gente sabe que isso não ocorre, que o médico simplesmente no dia da alta, o paciente está de alta, beleza, chega lá para o paciente, para o familiar, olha, o senhor está de alta, aqui estão a relação dos seus medicamentos, é só tomar assim, assim, e tchau, e pode ir embora. Então, isso não é o adequado, né? A gente precisa dar tempo para a família e para o paciente se preparar. E aí, de acordo com a literatura, o preparo para a alta, a previsão de alta do paciente, ela precisa ser identificada no momento que o paciente interna, né? Isso não é impossível prever. Bom, o meu paciente veio para tratar uma infecção respiratória. Ele tem 7 a 10 dias de antibiótico. Bom, a previsão de alta para ele é daqui 7 dias, se ele evoluir bem e não tiver nenhuma intercorrência. Então, nesses 7 dias, a gente vai preparar o paciente e o familiar para ter alta, tá? A não preparação do paciente e do familiar para alta, ela pode gerar muitos eventos adversos também, o que é muito comum, né? Que, como eu já falei, o médico não conversou direito, chegou, simplesmente deu a alta. Isso, então, acontece falha de comunicação, né? E a gente sabe que a falha de comunicação é um dos principais eventos adversos que ocorrem nos pacientes, né? No momento dos cuidados. E outro evento adverso também, que é muito comum, é por erro de medicação. Isso não acontece só durante a internação, tá? Se esse paciente não recebe o treinamento adequado ou a orientação adequada de como ele tem que tomar as medicações em casa, ele vai tomar os medicamentos errados, ou no horário inadequado, ou não vai achar que precisa seguir tomando esse medicamento, né? Então, isso é muito comum. E para evitar, a gente precisa fazer esse treinamento, né? O paciente precisa ser orientado sobre todos os medicamentos que ele vai tomar em casa, tá? Como que toma isso, né? Que horário que é adequado. Por exemplo, um medicamento que o paciente precisa sair do hospital com treinamento para tomar é a varfarina, né? Então, a gente tem uma organização com os farmacêuticos do hospital, que todo paciente que recebe alta com varfarina, que é um anticoagulante, o farmacêutico vai lá e passa todas as orientações sobre como tomar varfarina, porque tem interação com a alimentação, então não pode comer determinados alimentos, tem um horário para tomar, tem que seguir direitinho a dosagem que o médico prescreveu, tem que fazer o controle da anticoagulação. Então, é uma série de cuidados, não é um medicamento simples para o paciente ter alta sem essas orientações, tá? Outro exemplo, insulina. O paciente também precisa ser treinado para quando ele for para casa com insulina, tá? Por quê? Ele tem que entender como que ele vai aplicar, né? Como que pega a seringa, como é que aspira, como é que são as unidades que ele vai aspirar. Então, isso tudo lá no hospital quem faz é a enfermagem, né? Então, ele precisa desse preparo. E não é tudo no dia da alta que a gente vai explicar, tá? A gente pode fazer essas explicações no decorrer dos dias que o paciente está internado. Porque o dia da alta é muita informação para o paciente e para o familiar, tá? Então, o ideal é que tudo isso aconteça durante a internação e não simplesmente no dia da alta, tá? Outros cuidados, né, pensando no processo de cuidado dos pacientes, tem muito paciente que vai de alta com curativos, né, é muito comum, então a gente precisa orientar esse familiar como que ele vai fazer o curativo, né. Outros exemplos, aspiração de via aérea, não é incomum o paciente ir para casa tendo que ser aspirado ou tem traqueostomia, né,
Então, aspiração de vias aéreas, vocês como técnicos de enfermagem, vocês vão poder orientar os familiares nesse procedimento. Outro exemplo, sonda nasoentérica, né? O familiar precisa ser orientado sobre a sonda nasoentérica, como é que ele vai instalar o equipo, vai lavar a sonda depois de administrar medicamento ou a alimentação. Então, também é um preparo que tem que acontecer durante a internação. Mais um exemplo, sonda vesical de alívio, tá? Às vezes o paciente mesmo faz autossondagem ou às vezes tem que treinar o familiar para fazer o procedimento em casa. Não é incomum também. Então, todo esse processo de cuidado, a gente precisa estar ciente que ele tem que acontecer durante a internação e não no momento da alta, no dia da alta, tá? Porque se as equipes não fizerem isso durante a internação, esse paciente, no dia que ele tiver condições de sair do hospital, ele não vai poder sair, porque ainda tem essas partes burocráticas de treinamento que não foram feitas, né? Então, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar aumentando o tempo de internação desse meu paciente, porque ninguém pensou em fazer isso antes, tá? Então, é essencial o preparo do paciente, da família, no processo de alta, tá? Eles, durante a internação, eles precisam estar envolvidos nisso. E as equipes multidisciplinares também precisam se dar conta de que isso tem que acontecer durante a internação, tá? Para a gente evitar que esse paciente fique mais tempo internado. O paciente que fica mais tempo internado, sem necessidade, tá? Por exemplo, ele está de alta hoje, mas o familiar não foi treinado para sonda nasoentérica. Fica mais 1 ou 2 dias para fazer o treinamento. Esse paciente tem grande risco de ter uma nova infecção. E aí, prolongar por mais 7 dias para fazer o tempo de antibiótico dentro do hospital. Então, isso é um evento adverso, tá? A gente não pode deixar que isso aconteça. E o nosso terceiro tópico, então, é em relação ao autocuidado do paciente, tá? Então, assim, eu quero que vocês pensem tudo que eu coloquei acima, né, em relação aos procedimentos, aos medicamentos. Muitas vezes o paciente faz isso sozinho, né? Não é incomum que os pacientes se apliquem a insulina, tá? Tem muitos que fazem, ou até mesmo a autossondagem de alívio, tá? A gente, com os enfermeiros, né, orientam os próprios pacientes a fazerem autossondagem. Então, não é incomum que isso aconteça, tá? E aí também a gente tem que pensar que tem muitos pacientes que moram sozinhos, né, que não têm família, mas que têm condições de ir para casa instalando a sua própria sonda nasoentérica, não tem problema, né? Eles mesmos vão ter condições de organizar as suas medicações para tomar, né? Um paciente lúcido que deambula. Então, esse processo de autocuidado, a enfermagem também é essencial para ajudar o paciente nesse momento da alta, né? Eu falei enfermagem, mas retificando, é a equipe toda, né? Equipe multiprofissional. Então, nesse momento da alta, a gente pode ensinar a família, claro, mas a gente não pode esquecer que vamos ter pacientes que moram sozinhos, que vão para casa sozinhos e que vão seguir os seus cuidados, tá? Eles vão seguir o seu autocuidado, tá? Então, a gente vai orientar quem? A gente vai orientar o próprio paciente, sim, a fazer a sua sondagem, a tomar corretamente as suas medicações, tá? E a equipe de enfermagem, vocês podem ter certeza, a gente é essencial, né? A gente é o centro de tudo. Então, muitas dessas coisas é a enfermagem que é responsável, sim, pelo curativo, pela aspiração, né? Por muita coisa. Eu acho assim, no geral, eu acho que tomara que tenha ficado claro, né, para vocês qual é a ideia do escritório de gestão de altas no processo de cuidado
e autocuidado do paciente. Bom, principalmente eu acho que é auxiliar as equipes a pensarem nesse paciente no momento da alta, nesse paciente e nessa família no momento da alta, né? Eu preciso que isso esteja organizado. E a gestão de altas acaba fazendo essa ligação, né? Auxiliando os profissionais a pensarem nesse paciente para o momento da alta, tá? Eu acho que era isso que eu tinha que abordar com vocês hoje. Espero que eu tenha sido clara e se ficarem dúvidas ou quiserem debater mais coisas, quiserem enviar perguntas com algum questionamento, alguma coisa que eu não deixei muito claro, eu estou aberta, estou à disposição para vocês, tá? Se quiserem material para leitura, também eu posso enviar para a professora Jana, sem problema nenhum, tá? E é isso. Acho que é isso que eu tinha que passar para vocês, tá? Espero que aproveitem a aula e, mais uma vez, estou aberta a questionamentos, a qualquer coisa que vocês tiverem ficado com dúvidas, tá bom? Mais uma vez, obrigada e aproveitem a aula.